Olá, turma. Bom dia. Retornando às nossas videoaulas. A gente sempre ouve falar, a gente sabe realmente, de certeza, que a educação traz grandes benefícios para a vida do educando, né? É a valorização da vida, é o relacionamento pessoal, é o relacionamento com a equipe de trabalho, é o relacionamento em si com a comunidade. São muitos os benefícios que essa educação nos traz. Aqui ao centro temos a palavra EJA, que dessa palavra EJA vem várias outras coisas, como por exemplo, acesso ao conhecimento, valorização da cultura, crescimento intelectual, inserção profissional, interação social, bem-estar familiar, ampliação de conhecimento, educação ao longo da vida, realização pessoal, certificação dos conhecimentos vivenciados, escola diferenciada e o Centro de Educação de Jovens e Adultos, SEJA. Bom, assim como a educação ela traz grandes benefícios para a vida do educando que está na idade, no ano correto, que ela traz para o adolescente, ela traz para o jovem, essa educação de jovens e adultos, ela traz muito mais libertação, ela traz muito mais novos conhecimentos para esse educando, que outrora acabou deixando a escola para ir trabalhar, acabou deixando a escola porque entrou no mundo da droga, acabou deixando a escola porque entrou no mundo do álcool. Então, como ele está retornando à escola porque ele sabe da necessidade que ele tem. Ele sabe quais são os benefícios que essa educação irá trazer para a vida do mesmo. Bom, nesse vídeo iremos falar um pouquinho realmente quem são esses alunos da turma do EJA, aonde eles vivem, como eles vivem e por que realmente abandonaram a escola. É simplesmente porque não queria estudar ou temos outros motivos para que realmente tenha essa evasão escolar no EJA? Será se a culpa da evasão escolar é do aluno? A culpa da evasão escolar é da instituição? Ou a culpa da evasão escolar está no professor? São três perguntas bem simples que eu queria que vocês meditassem um pouco. Quem são os sujeitos da educação de jovens e adultos? As condições históricas, sociais que produziram a baixa escolaridade de jovens e adultos no Brasil. A gente tem aqui algumas imagens, né? São algumas salas de aula de EJA, são algumas mãos bem calejadas, né, do trabalho, a longa vida no... São pessoas que sabem que a educação vai trazer grande benefício para a sua vida. A educação de jovens e adultos tem suas especificidades culturais, sociais e etárias. São sujeitos que foram excluídos da sociedade letrada, ou seja, daquela sociedade que tem uma norma culta, daquela sociedade que tem um nível superior, daquela sociedade que tem um ensino médio. Foram pessoas que foram excluídas da sociedade letrada, impedindo-os de participar ativamente nas questões políticas, culturais, sociais dessa sociedade, digamos que moderna. Pessoas que emigraram de cidades pequenas ou do interior para grandes metrópoles na expectativa de uma melhoria de vida, mas ao tentarem nessa nova realidade, perceberam que o mercado de trabalho impõe que para desempenhares determinadas funções é preciso ter uma qualificação profissional. E muitas vezes assim se vem obrigado a desempenhar funções em empregos terceirizados. Vamos só refletir um pouco. Será se hoje todos os nossos jovens, todos os nossos adultos que saem do município de Capinzal do Norte, do município de Caxias, Santo Antônio dos Lopes ou Presidente Dutra, que estão indo em direção a Goiânia, estão indo em direção a Brasília, a São Paulo, Rio de Janeiro. Será se todas essas pessoas levam consigo
uma qualificação profissional? Será se todos eles têm o ensino médio, têm um curso técnico, têm um curso superior? Ou será se todos eles têm pelo menos o ensino fundamental completo? Bom, sabemos que alguns sim podem ter o ensino fundamental completo, podem ter o ensino médio e até mesmo um curso superior. Mas uma boa parte que sai do estado do Maranhão e outros estados do Nordeste à procura de uma expectativa de vida melhor ali na região sul do país, nem todos têm uma qualificação. E muitas vezes chegam em São Paulo, Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul, aí acaba vendo que uma expectativa que ele tinha não é tão fácil. Não é tão fácil porque lhe falta qualificação profissional. E a gente sabe que aí fora temos inúmeras pessoas qualificadas. E entre uma pessoa que tem uma qualificação profissional e um que não tem a qualificação profissional, quem sai ganhando? Na maioria das vezes, é o profissional qualificado. Então, com isso, a gente só vai aumentar a desigualdade. São inúmeras pessoas que saem do Nordeste para São Paulo e quando chegam lá, acaba tendo uma vida pobre, acabam sendo pessoas massacradas pelas sociedades e muitos acabam sendo até invisível. Certo que isso não ocorre com todos. Tem muitas pessoas que, apesar de não ter uma qualificação, de não ser alfabetizados, conseguiram vencer grandemente na vida. O público da EJA. O público da EJA são pessoas que não tiveram oportunidade, quando menores, em frequentar uma instituição de ensino, por diversos motivos. Ter que ajudar na renda familiar, desempenhar determinadas tarefas domésticas ou rural. Há também aqueles que entraram muitas vezes na escola, mas acabaram sempre saindo. Os sujeitos da EJA são aqueles que moram em cidades ribeirinhas, quilombolas, cidades do interior, periferias, né? Pessoas que muitas vezes podem ser analfabetos funcionais, ou seja, aqueles que têm até a quarta série, antigo primário, sabem ler e escrever e contar o básico. O modelo tradicional de educação de algumas épocas atrás. Bom, então o aluno EJA geralmente é aquele aluno de família pobre. O aluno do EJA é um aluno que vive em uma tribo indígena. O aluno do EJA é um aluno que vive numa comunidade quilombola. O aluno do EJA é aquela garota que tem que ajudar a mãe dentro de casa, nos seus afazeres. A aluna da EJA é aquela que tem que cuidar dos 7 irmãos. O aluno do EJA é aquele aluno que tem que passar das 7 às 5 da tarde na lavoura, ajudando o pai no sustento da casa. E será se realmente esse aluno ele vai conseguir aprender? Quando ele chega na escola, ele já chega cansado, cansado do sol, cansado do trabalho. Então, ele quer pelo menos uma aula criativa, uma aula dinâmica, uma aula prazerosa. Porém, há também pessoas analfabetas que não sabem nem escrever o nome e precisam de outras pessoas para escrever uma carta, por exemplo, fazendo com que se sintam mal em dividir os seus segredos com outras pessoas. A gente sabe que na realidade temos pessoas que, digamos, são analfabetas, mas ela tem até o 3º ano, ela tem até o 4º ano, ela sabe assinar o seu nome em um documento, ela sabe ler pequenas palavras, ela entende algumas coisas, mas hoje, na realidade, temos pessoas totalmente analfabetas. São pessoas que não conhecem uma cédula de R$ 2, não conhecem uma cédula de R$ 50. São pessoas que não sabem entrar em um banheiro. Ele não sabe se está entrando no banheiro masculino ou ele não sabe se está entrando no banheiro feminino. São pessoas que muitas vezes chegam no supermercado, ele não consegue ler, ele não consegue identificar o preço daquela mercadoria, porque são pessoas totalmente analfabetas. E será se essa realidade se pendura ainda hoje no nosso estado? Será se essa realidade se pendura ainda hoje no nosso município de Capinzal do Norte?